Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Dicas do Paulo. Esse programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais. E para dar as dicas para a gente, o professor doutor Paulo Correia, diretamente da EASH USP, para o nosso podcast. Professor Paulo, agradeço a sua disponibilidade para estar aqui compartilhando as dicas das suas experiências com mapas conceituais com todos nós. Professor Paulo, podemos pensar que a utilização de pontas de seta é essencial para um bom entendimento do mapa? Olá, Bruno e ouvintes, espero que todos estejam bem. Essa, para mim, é uma pergunta muito boa, porque muitas vezes, né, sobretudo quando a gente usa o programa CIMAP Tools na sua configuração padrão, ele só vai mostrar a ponta de seta das proposições que forem contra o sentido natural de leitura, né? Ou seja, da direita para a esquerda e de baixo para cima. Particularmente, eu não gosto disso, porque eu quero que o leitor do meu mapa ele tenha sempre a certeza de qual é o conceito inicial e o conceito final da proposição. Então, é por isso que eu modifico a configuração no CIMAP Tools para pedir que sempre existam pontas de seta indicando qual é o conceito final. Ah, mas isso é uma frescura, Paulo. Eu não sei por que você faz isso. Então, eu vou dar um exemplo agora para você, tentando convencer por que é importante, né? Por convencer você por que é importante a gente ter a ponta de seta apontando para o conceito final. Vamos imaginar uma proposição como mapas conceituais estimulam a aprendizagem, né? Perceba que do jeito que eu formulei, eu comecei pelo conceito inicial, mapas conceituais, estimulam a é o termo de ligação, e finalmente eu tenho a aprendizagem como conceito final. Se eu não tiver a ponta de seta, alguém pode achar que o inverso também está correto, ou seja, que o inverso também é algo que o mapeador acredita ser verdadeiro, ou seja, a aprendizagem estimula os mapas conceituais. Então perceba que raramente as relações são biunívocas, ou seja, raramente o conceito inicial tem a ver com o conceito final, da mesma forma que o conceito final se relaciona com o conceito inicial. Somente nesses casos é que a gente tem a possibilidade de colocar duas pontas de seta, mas justamente para mostrar, olha, a relação aqui é dupla. Você está vendo uma flechinha, mas na verdade existem duas proposições, né? E eu vou te ilustrar isso com o seguinte exemplo. Ciência gera mais tecnologia, tecnologia gera mais ciência. Então, veja que nesse caso eu tenho essa relação biunívoca entre os conceitos ciência e tecnologia por meio do termo de ligação gera mais, né? Então, por isso que eu acho sempre conveniente que os mapeadores coloquem a ponta de seta, né, apontando para o conceito final, para que não fique nenhuma dúvida para o leitor. Porque o mapa conceitual ele vai crescendo e, às vezes, ele assume a configuração de uma rede. Então, eu não vou querer que o meu leitor ele se confunda e que ele leia a proposição no seu sentido inverso, porque, na maioria dos casos, a leitura do sentido inverso vai gerar uma proposição equivocada. Professor, é muito bacana essa dica, principalmente pelo começo dela, né, que o senhor menciona que por padrão o CIMAP Tools não fornece essa opção, né, da ponta de seta, então ela é um recurso que deve ser ativado. Professor, como podemos saber se o tema mapeado é amplo o suficiente para ser um modelo de conhecimento? Bruno, eu vou começar minha resposta falando exatamente o contrário, que é o que geralmente acontece com todos nós mapeadores. Bruno, como é que você tem certeza que esse mapa conceitual contém somente um mapa conceitual, né? Ou seja, será que esse mapa conceitual que você está vendo agora na sua frente, ele é meio grandão demais? Será que, na verdade, você não tem aí um mapa e meio, às vezes até dois mapas juntos? Então, geralmente, quando você faz um mapa muito grande, você está mapeando um tema, né? E, geralmente, os temas, sim, são amplos o suficiente para que eu produza vários mapas conceituais, né? Então, vamos pensar, por exemplo, nos próprios mapas conceituais, na experiência que eu tenho com os mapas conceituais, né? Ah, eu posso fazer um mapa conceitual para explicar
quem criou o mapa conceitual e quando que se deu e a evolução histórica dos mapas conceituais? Posso. Eu posso criar um outro mapa conceitual para definir o que são os mapas conceituais? Posso. Eu posso criar um outro mapa conceitual para mostrar, por exemplo, como a colaboração pode ser estimulada por meio dos mapas conceituais? Posso. Posso fazer ainda um quarto mapa conceitual para contar um pouco do que eu sei sobre mapas conceituais e avaliação da aprendizagem? Sim, eu também posso. Então, veja que o que acontece aqui é que quando eu expresso o meu raciocínio desse jeito, eu já estou pegando um tema bastante amplo, que são os mapas conceituais, e eu estou, de alguma maneira, segmentando ele em escopos mais específicos. Né? E é claro que essa delimitação mais específica, ela vai ser dada pela pergunta focal de cada um desses 4 mapas. Né? Então, eu poderia te dizer o seguinte, ainda que esses 4 mapas tenham perguntas focais diferentes, todos esses mapas dizem respeito à temática mapeamento conceitual. E por causa disso, né, eu posso, ao invés de fazer um grande mapão, juntando tudo isso de uma forma até meio bagunçada, eu posso criar um modelo de conhecimento onde eu vou ter um tema amplo, mapeamento conceitual, por exemplo, organizado em vários mapas menores. E aqui, na resposta que eu formulei para você, eu dei 4 exemplos de mapas. Então, a ideia é a gente pensar que, via de regra, né, os mapas grandes é que contém, geralmente, um tema. Né? E aí eu não tenho muita preocupação não, viu, Bruno? Qualquer tema que você gostar, por exemplo, se você gostar do tema futebol, você certamente vai ser capaz de fazer mais de um mapa conceitual sobre futebol. Então, qualquer tema que a gente goste, qualquer tema que a gente entenda bem, vai dar margem à criação de vários mapas conceituais. Então, nestes casos, vale a pena pensar e considerar a construção de um modelo de conhecimento articulando vários mapas conceituais, cada um com as suas respectivas perguntas focais. Professor, muito bacana o seu comentário. E já pegando um gancho desse finalzinho dessa dica que o senhor trouxe para a gente, que você falou sobre o mapeamento do tema futebol. Professor, qual é a importância de começar a treinar a técnica do mapeamento conceitual por um tema que dominamos? Por exemplo, no meu caso, você disse para começar com o futebol. Qual é a importância disso? Bom, primeiro, Bruno, eu não sei se você entende tão bem assim de futebol, né? Tudo depende do time que você torce, né? Mas a importância de começar por um tema que a gente domina bem é que você não tenha complexidade de ter que estudar o tema, entender as relações conceituais e, juntamente com tudo isso, ter toda a preocupação com a técnica de mapeamento conceitual. Então, nesses casos, é muito mais difícil porque eu estou aprendendo o tema e, às vezes, eu ainda estou aprendendo a fazer mapas conceituais. Então, a chance de sucesso nesses casos é muito baixa. O melhor caminho é você treinar a técnica de mapeamento conceitual usando temas que são conhecidos, que você tem familiaridade, que você domina e gosta, né? Então, futebol, carnaval, culinária, vale qualquer tema, porque aí eu garanto o seguinte, eu já sei as relações conceituais, eu já tenho o entendimento desse tema. Então, o único desafio que vai restar é a dificuldade de colocar tudo isso na forma de mapa conceitual, ou seja, o desafio de entender como que eu elaboro bons mapas conceituais. Então, a minha dica é que, se você estiver preocupado em melhorar a sua habilidade com a técnica de mapeamento conceitual, faça isso a partir de um tema que você entenda bem. Somente quando você tiver esse domínio e estiver satisfeito com a sua desenvoltura na técnica de mapeamento conceitual, é que vale a pena você enveredar aí para representar conhecimentos que você ainda quer dominar, que você já começou a estudar, mas ainda precisa estudar mais, porque você já sabe representar na forma de mapa. Então, o desafio principal vai ser lidar com o conteúdo.
Essa dica foi muito bacana, porque, como o senhor mesmo mencionou, a gente começando por um tema que a gente não domina, a gente tem um trabalho praticamente duplo, né? A gente tem que aprender sobre o tema e sobre a técnica. Então, uma coisa atrapalha a outra e nada pode sair bom. Então, começando por o tema que a gente domina, é muito mais vantajoso. E sim, eu ia começar por futebol porque eu torço para um time bacana. Agora, vamos encerrar mais um episódio do Dicas do Paulo. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes e ao professor Paulo pelas disponibilidades de trazer as dicas para a gente. Agora só resta a todos nós praticarmos e colocar no mapeamento todas essas dicas trazidas pelo professor. Muito obrigado, até o próximo programa Dicas do Paulo. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.